Bom, então, isso aqui é retomando o que a gente estava fazendo antes da prova, né? Continuando, digamos assim, continuando com a parte real, né? Eu não sei se eu vou chegar a voltar a fazer mais uma aplicação, mais uma coisa, a parte complexa, mas isso vai ficar para depois, né? É, quer dizer, então, a primeira questão que se coloca, tá? Eu devo, a primeira coisa que a gente vai olhar, tá? É uma caracterização simples de quem são os campos do R3, né? Que são conservativos, tá? Esse é o primeiro tópico, digamos assim, de discussão. Então, só, né, para começar, tá? Eu vou introduzir a definição de rotacional, que não é para ser novidade, né? Isso aqui já é uma coisa que vem do cálculo 2. Tá? Então, pega F, um campo vetorial, que eu estou aqui denotando por P de x, y, z, i na direção i, Q de x, y, z na direção j, R de x, y, z na direção k. Tá? Então, campo vetorial diferenciável no R3, ou no domínio do R3. Né? Eu vou definir o rotacional de F, que é hot de F, ou curl de F, né? Se você usar a notação em inglês, tá? Como sendo essa expressão aí. Tá? dr dy menos dq dz, dr dy menos dq dz na direção i, dp dz menos dr dx na direção j, dq dx menos dp dy na direção k. Se você for olhar que cara que isso tem, tá? Isso aqui você pode pensar que o gradiente é o vetor dx, dy, dz, e f é o vetor p, q, r. Então, e que essa expressão aí é o produto vetorial formal, né, do gradiente com o campo f. Né? Então, ou seja, né, na maneira padrão de calcular o campo produto vetorial, tá certo? É o determinante, né, formalmente é o determinante da matriz IJK em cima, gradiente de dx, dy, dz no meio, tá? F, P, Q, R embaixo. Tá? Só para fixar, né? Calcula o hot desse campo aqui de baixo, que é uma conta imediata, tá? Por exemplo, né? Então, dr dy, só olhando a componente dr dy é 2y, dq dz é xy, então 2y menos xy é a componente i, né? Por aí vai. Tá? Então, isso é o rotacional. Então, a observação, ou digamos, uma observação simples, né, na direção que eu estava falando, de caracterizar quem são os campos, né, conservativos no R3, tá, é essa observação aí. Se f é uma função duas vezes diferenciável com derivadas contínuas, então o rotacional, o gradiente de f é zero. Para verificar isso, né, pega o gradiente de f é df dx, df dy, df dz. O rotacional do gradiente é esse determinante, IJK, dx, dy, dz, df dx, df dy, df dz. Então, calculando cada um deles, calcula a componente I, o determinante desse menor, ddy de df dz menos dz df dy, ddy df dz menos dz df dy. Tá? A componente J é menos o determinante desse menor, dessa linha e dessa linha, então ddx df dz dz df dx menos ddx df dz, dz df dx menos ddx df dz, e a componente K é o determinante desse menor, ddx df dy menos dy df dx. E em todos os três casos, a igualdade de derivadas, a computação das derivadas em direções diferentes, diz que cada uma dessas componentes se anula. Então, esse vetor inteiro é zero. Tá?
Então, se a f tem duas derivadas contínuas, né, o rotacional do gradiente de f é zero. Tá? Ou seja, isso aqui, então, te dá o que a gente chama de um critério necessário para você ser conservativo, né? Necessário. É necessário que, né, o rotacional, um campo para ser conservativo, é necessário que o rotacional dele seja zero. Ninguém disse que é suficiente ainda, então isso ainda é uma questão a ser respondida, né? Mas é necessário por causa dessa conta simples que a gente acabou de fazer. Tá? Então, consequência, se o campo é conservativo, então o rotacional é zero. Tá? Então, por exemplo, tá? Pega aquele campo que a gente estava olhando anteriormente, xi mais xyzj mais y² k. Esse cara não é conservativo, você quer verificar isso, basta calcular a componente i, que eu já tinha mencionado para vocês, que é a componente i do rotacional, ddy de y² menos ddz de xyz, que é, na direção i, que é 2y menos xy na direção i. Isso não é zero. Então, em princípio. Então, esse campo não é, esse campo aí, xyz menos y² não é conservativo. Tá? Bom. Então, isso aqui é a condição necessária. Ela também é suficiente, da mesma maneira que a condição... Olha só, se você estivesse falando no campo em duas variáveis, tá? O rotacional inteiro, tá? Se reduz vamos dizer, f de x, as componentes... Se você estivesse falando no campo de duas variáveis, tá? O rotacional inteiro se reduz a um escalar na direção k, né? Que é o ddx df dy menos dy df dx, né? E que acaba virando aquela condição, quer dizer, você pode reconstruir aquela condição de ser um campo conservativo na dimensão 2, usando essa condição. E da mesma maneira que naquela situação, tá? Se você tiver a condição satisfeita num domínio sem buracos, tá? Então o campo tem que ser conservativo. Então isso aqui é um teorema. Tá? Se f está definido em R3 ou num domínio sem buracos mais geral, tá? Com derivadas parciais contínuas e o rotacional de f é zero, então f é conservativo. Tá? Isso é um teorema, tá? Mas esse teorema, a demonstração dele é mais complicada do que a demonstração do resultado correspondente de dimensão 2. A gente vai voltar quer dizer, a gente vai voltar a discutir a demonstração desse teorema mais para frente. Mas, no momento, eu não tenho a ferramenta para demonstrar isso. Estou para dar uma demonstração, dar uma ideia para vocês como é que isso funciona de maneira simples. Tá? Só para, agora, mexendo num exemplo dessa história, tá? Começa com esse campo aqui, f é y² z ao cubo i, mais 2xy z ao cubo j, mais 3xy² z² k. Tá? Calcula o rotacional disso. Só para, né, verificar que isso aqui tem alguma chance de ser conservativo. Está definido no R3 todo, então é um domínio bom. Tá? Então, a componente é o ddy da terceira componente menos ddx da segunda, ddy da terceira componente, tá? É 6xyz, ddy da segunda, tá? ddz da segunda é 6xyz². Então fica 6xyz² menos 6xyz², só que esse pedaço aqui vai embora, é zero. Tá? Depois a segunda componente, a componente j, tá? Ddx da terceira, quer dizer, na verdade, ddz da primeira componente menos ddx da terceira. Ddz da primeira componente é 3y2z2. Tá? Ddx da terceira componente é 3y2z2. Então, de novo, cancela, a componente j do rotacional é zero. E o último, tá certo? A componente k do rotacional, tá? É ddx da segunda componente menos dy da primeira. ddx da segunda componente,
tá? É 2yz ao cubo. d dx da primeira, desculpa, d dx da terceira é 3y² z quadrado. Não. Desculpa, d dy da primeira é 2yz ao cubo. Então, 2yz ao cubo menos 2yz ao cubo, k. Então, a tranqueira inteira é zero. Tá? Olha só, é interessante observar que campos conservativos em dimensão 2, tá? Tem que satisfazer uma condição sobre as derivadas. Tá? Campos conservativos em dimensão 3, tá? Tem que satisfazer 3 condições sobre as derivadas. Tá? O que eu quero dizer com isso, tá? É que é mais difícil ser um campo conservativo em 3 dimensões. Tem menos campos conservativos, em algum sentido, tem menos campos conservativos em 3 dimensões do que em 2. Tá? Em algum sentido. Bom, então esse campo é conservativo. Y² z ao cubo, 2xy z ao cubo, 3xy² z quadrado. E, portanto, ele é gradiente de alguém. Né? A sistemática para calcular quem é o potencial φ, de quem ele é gradiente, tá certo? A gente já estudou. Uma vez que eu sei que esse campo é gradiente, tá? Calcular é aquele procedimento que a gente tinha estudado antes da prova. Tá, aqui, né? Mas deixa eu fazer só para, né, ver quem é. Tá? Então, dφ dx, para começo de conversa, dφ dx é y² z ao cubo, portanto, φ tem que ser y² z ao cubo x mais uma função de y e z, integrando a primeira identidade aqui com respeito a x. Então, ele tem que ser y² z ao cubo x mais uma constante. Então, então dφ dy vai ter que ser essa segunda componente, 2xy z ao cubo. Mas também vai ter que ser a derivada disso aqui com respeito a y, que é 2xy z ao cubo, tá? Mais dc dy. Tá? Então, agora, isso igual a isso, o 2xy ao cubo cancela, só sobra que dc dy é zero, ou seja, que você não depende de z. Não depende de y, só depende de z. Tá? Então, eu continuo com essa expressão, só que agora esse c não depende de y. Agora, eu vou usar a terceira informação que eu tenho, que o df, dφ, dz tem que ser essa expressão, 3xy² z quadrado. Então, 3xy² z quadrado é dφ dz. Então, agora, olhando por aqui, dφ dz é 3y² z quadrado x, tá? Mais, agora esse c só depende de z, então é mais c' de z. Então, isso é igual àquilo, portanto, c' de z é zero, portanto, c é uma constante, não depende nem de y nem de z. Tá? E o potencial, né, que faz este campo aqui ser conservativo é xy² z ao cubo. Qualquer potencial, eu posso colocar qualquer constante aqui, inclusive zero. Então, eu podia colocar só φ de xy igual a x, y² z ao cubo. É o potencial, é um potencial, né, que faz, que verifica que esse campo de fato é conservativo. Tá? Próxima coisa que eu queria chamar a atenção, isso aqui é um negócio meio delicado, tá? É dizer o que o rotacional representa. Quando você... o rotacional é um vetor, né? Quer dizer, a interpretação física desse vetor, tá? É dizer que isso aqui captura uma tendência do campo que você está calculando rotacional, a tendência do campo que você está calculando rotacional a estar rodando, tá? A estar rodando localmente. Como é que isso aqui como é que isso aqui dá para ser mais preciso, tá? E a resposta é sim, dá para ser mais preciso. Tem uma parte disso poderia ser feito bastante preciso se a gente tivesse disposto a abrir um pouco a álgebra linear da matriz 3x3 aqui, mas eu acho que isso foge um pouco do que a gente está querendo fazer. Tá? Deixa eu ver se... Então, eu estou tentando fazer pelo menos um exemplo que ilustra isso um pouco, e eu peguei um campo específico, que é o que a gente chama de um escoamento paralelo num canal. É um campo da forma zero, φ de z zero, tá certo? Então, você tem
Pensa que você tem um fluido entre dois planos e as partículas de fluido estão andando, estão caminhando na direção Y, de uma maneira que depende apenas de Z. Agora, isso aqui é paralelo, tá? Então, primeiro, é paralelo no sentido que as partículas estão todas andando na direção Y, e segundo, ele é o mesmo, a figura é a mesma, onde quer que eu coloque ela aqui no plano XY. Tá? Então, num certo plano Z, o campo é constante e está todo mundo andando naquela mesma direção. Tá? Se eu quiser saber quem é o rotacional disso, o rotacional disso é fácil de calcular. Tá? É simplesmente filhinha I. Tá? Então, as partículas estão andando na direção Y, o rotacional está apontando na direção perpendicular, na direção I. Tá? Como é que é isso? E qual é é claro que o tamanho, a magnitude, lembra, isso aqui é filhinha, né? Então, a magnitude do rotacional é a derivada do tamanho desse vetor, tá? Com respeito a Z. Né? Então, quanto mais rápido isso varia, mais intenso é esse rotacional. Como que isso aqui representa a rotação? Essa aqui é a questão. Né? Como que essa variação perpendicular representa a rotação? Você tem que pensar que rotação no R3 é rotação com respeito a um certo eixo. Tá? Então, as partículas estão querendo dizer que estão rodando em torno de um certo eixo. Bom, se a velocidade aqui é maior que a velocidade ali, significa que essas partículas aqui, de alguma maneira, estão querendo rodar em torno dessas. Tá? Se essa velocidade é menor, significa que essas partículas estão querendo rodar em torno daquelas. Em algum sentido, tá? O rotacional está capturando essa informação infinitesimal de que, ao andar mais rápido que as partículas que estão embaixo, tá certo? O que está ocorrendo aqui, de alguma maneira, é uma espécie de uma rotação infinitesimal, tá certo? Nesse plano aqui. E se é nesse plano, o vetor aponta perpendicular a esse plano, que é a direção X. Tá? Então, essa coisa de você caminhar paralelo com velocidades diferentes se chama cisalhamento em mecânica do contínuo. Tá? Essa tendência tanto de fluidos quanto de sólidos, tá certo? De ter movimentos paralelos que se movem com velocidades diferentes, se chama cisalhamento. São os movimentos cisalhados. Tá? Se você pensa que o teu objeto, o movimento cisalhante mais típico, tá certo? Você pensa que o teu objeto, fluido ou sólido, é composto de milhões de varetinhas. Tá? Então, pensa então que você tem o teu sólido aqui, na verdade, é milhões de varetinhas apontando aqui na direção paralela ao eixo X, varetas redondas. Tá? Ao fazer um cisalhamento, você está provocando rotação ao você induzir um cisalhamento, as varetinhas estão rodando. Tá? E esse rodando, né, e essa rotação é o que o rotacional captura. Tá? Então, as varetinhas estão todas apontando na direção aqui do eixo do X, eu estou rodando, e com o rápido que essas varetinhas estão rodando ao rolar o movimento, tá certo? Né, capturado pelo rotacional. Tá claro, gente? Ou mais ou menos claro. Essa explicação das varetinhas é boa. As varetinhas, no caso, seriam tipo essas setinhas pretas que você desenhou? Não. Elas estão apontando na direção do eixo X. Você pensa que o fluido é feito de varetinhas, eu estou movimentando, fazendo cisalhamento perpendicular às varetinhas. Então seria a seta vermelha. Pô, agora eu peguei. Pensa que essa região entre os dois planos, tá? Na verdade, ela está preenchida com um monte de cilindros, tá? Pequenininhos, finos, tá? Na direção do eixo X, paralelos ao eixo X. Tá? Porque se não for paralelo, veja, isso aqui é o que permite o cisalhamento, porque se as varetinhas estiverem na direção do eixo Y, se arrasta uma com a outra, mas nada roda. Você só vai enxergar a rotação porque varetinhas, uma empilhada em cima da outra, rodam, né? A hora que você faz esse tipo de esforço, elas não oferecem resistência, simplesmente rodam uma em toda a outra. Tá?
E é isso que eu tô vendo aqui, tá certo? Se eu estou movimentando nessa direção paralela ao eixo X, se o movimento é todo paralelo ao eixo Y, tá? Então as varetinhas que estão rodando são perpendiculares ao movimento. E aí a magnitude da vorticidade é quão rápido que as varetinhas estão rodando. Tá? E aí, quando você tem um rotacional que tem entradas diferentes de zero, Pois é, uma é como se estivesse acontecendo em várias direções ao mesmo tempo. o ponto é que aí tem isso que eu falo que tem você precisa de um pouco de teoria geral de transformação linear de dimensão 3. Tá? Porque o ponto é que todo movimento rígido do espaço é rotação em torno de algum eixo. Então, a varetinha está lá em algum lugar. O ponto é que a direção da varetinha você pode pensar, né, que todo fluido, todo objeto sólido, tá, em movimento, tá, tem varetinhas infinitesimais. Tá? E essas varetinhas são os eixos de rotação locais em torno do qual o vento está ocorrendo. Tá? Então, tem um pedaço, todo movimento rígido tem um pedaço que é simplesmente translação, tá certo? Que é rotação rígida, assim, mas tem um pedaço que né, que uma parte desse movimento, uma parte medível desse movimento, é a rotação em torno de um eixo local de rotação. Tá? E aí, o lance desse campo particular, que é 0 φ de zero, é que eu estou alinhando esses eixos locais todos com o eixo X. Essa é a particularidade aqui. Enquanto que, em geral, é em geral. Na verdade, quem é o eixo local de rotação? É exatamente, né, a direção da vorticidade. Se eu tiver um campo vetorial geral, a vorticidade é um campo vetorial geral, tá certo? E a direção da vorticidade em cada ponto é exatamente esse eixo, esse eixo infinitesimal de rotação em torno do qual o movimento local está ocorrendo. Tá? Bom. Difícil dizer, é difícil. Talvez eu possa tornar isso um pouco mais claro com mais exemplos, mas deixa isso de lado por enquanto. Tá? Não sei. Né? Bom, então isso por rotacional por enquanto é só. Tá? Agora deixa eu mudar um pouco o assunto, passar um pouquinho adiante no assunto. Tá? Vou falar de divergência. Tá? Então, enquanto que o rotacional, né, captura essa tendência do campo de rodar em torno de si mesmo, da rotação local, a divergência é uma coisa que captura a tendência local de expansão e contração. Tá? Ela é um escalar, ela não é um vetor, mas ela não tem direção e sentido. Ela simplesmente é um escalar que mede, né, quantas coisas estão sendo comprimidas ou dilatadas. Tá? Então, pega F, é PI mais QJ mais RK, tá? E o divergente de F é o traço da matriz de derivadas, né, da matriz do jacobiano. Né? O divergente de F é dpdx mais dqdy mais drdz. Tá? Se você quiser, isso aqui é o produto escalar do gradiente, do vetor gradiente de x de y ddz, com o campo F. Então, por exemplo, né, se F é xz, xyz menos y quadrado, que esse campo a gente já viu, tá? O divergente dele é o ddx xz, que é x, mais dy xyz, que é xz, mais ddz de menos y quadrado, que é zero. Então, é x mais xz. Tá? Esse é o divergente. Então, um teorema bonitinho. Tá? Se F possui segundas derivadas contínuas, então o divergente do rotacional de F é zero. E aí eu estou, né, mais ou menos, bom, deixa isso para frente. Tá? Então, a conta, né, o divergente do rotacional de F então, calculando, o rotacional está entre a expressão em parênteses, drdy menos dqdz, dpdz menos drdx, dqdx menos dpdy. E aí eu vou calcular o divergente disso, é dx do primeiro, mais dy do segundo, mais dz do terceiro. Efetuando as derivadas, ou expandindo as derivadas, eu tenho o primeiro que
te dá D2R de dRdy, e menos D2Q de dxdz. Aqui tem DDY, D2P de dydz, menos D2R de dydx, e o último aqui, D2Q de dzdx, menos D2P de dZdy. E aí você vai avaliando o que tem, por exemplo, o que tem R é D2R de dxdy, menos D2R de dxdy, cancela. O que tem Q é menos D2Q de dxdz, mais D2Q de dxdz, cancela. O que tem P, D2P de dydz, menos D2P de dydz. Então, é tudo igual a zero. Então, o que você descobriu é que o divergente de um campo que é rotacional é zero. Tá? Então, se a tua pergunta é, será que esse campo aqui é rotacional de alguém? Tá? A primeira coisa que você pode... O teste é, né? Você só pode ser rotacional de alguém se você tiver divergente nulo. Tá? Então, isso é uma condição necessária. Então, por exemplo, né, aquele xyz menos y quadrado, o divergente desse não é zero. A gente calculou o divergente antes, estava dando x menos xz, né? O divergente estava calculado aqui. Tá? É x mais xz. Então, esse divergente não é nulo. Então, esse campo aqui não é rotacional de ninguém, por causa desse teorema. Tá? Uma pergunta natural aqui é saber se o divergente é nulo, será que o campo não é necessariamente rotacional de alguém? E a resposta vai ser sim também, dependendo de alguma condição topológica sobre o domínio. Mas isso aqui é uma condição necessária. O fato do divergente ser nulo, tá, é uma condição necessária o suficiente para você ser rotacional de alguém, desde que a topologia do domínio esteja correta. Tá? Mas eu não vou entrar nessa história por enquanto. Tá? Tentando explicar um pouco o que o divergente representa intuitivamente. Tá? Então, se U é a velocidade do escoamento, um fluido, né, se mexendo, o divergente representa, de novo, uma informação infinitesimal, porque, né, isso é derivada, né, então a informação vai ter que ser infinitesimal. Mas ele representa uma taxa de variação na massa de fluido, tá, que está sendo... está crescendo ou decrescendo em cada ponto. Então, o divergente, de alguma maneira, representa violações da conservação de massa. Tá? Mais ou menos, né? Só para dar alguma ideia de para que lado isso está, né? Pega xi mais yj mais zk, né? Então, um campo que simplesmente aponta na direção radial para fora. Tá? Quanto mais longe eu vou, maior ele fica, mas isso não é relevante. Esse campo aqui, o divergente dele é constante, igual a 3. Tá? Ou seja, esse campo está tendo injeção de material, que quer que seja isso, tá certo? Em todo o canto. E aí, se você pensa que esse campo aqui todo representa... esse campo aqui, ele pode, que a gente chama de transportar uma bola, tá certo? Eu coloco uma bola aqui, tá certo? E digo, olha, os pontos dessa bola vão seguir, as velocidades vão seguir esse campo. Aí essa bola, né, do jeito que esse campo está funcionando, essa bola começa a expandir. Né? Porque é isso que esse campo faz, ele expande tudo. Tá? E aí, essa expansão, a velocidade de expansão, é o acréscimo de volume, se quiser, o acréscimo de massa que está ocorrendo ali dentro. Tá? O fato do divergente ser 3 significa que esse acréscimo de massa está ocorrendo de maneira igual ou homogênea em todo canto. Tá? E com a taxa de variação de 3. Tá? Então, o divergente mede esse crescimento de volume, só que agora é de pequenas bolinhas. Tá? Pensa que uma bolinha segue o escoamento, tá certo? E aí o divergente mede o que o escoamento está fazendo com o volume de pequenas bolinhas. Tá? Um campo de divergente nulo é um campo em que não há esse acréscimo ou decréscimo de massa infinitesimal. Tá? E, em particular, tá? Se eu transporto um pedaço de fluido por um escoamento incompressível, o volume desse pedaço de fluido permanece sempre o mesmo. Tá? Então, um escoamento incompressível é um escoamento que a velocidade tem divergente nulo. Tá? Então, se a velocidade tem divergente nulo, esse
objeto sendo transportado pelo fluido, tá certo? Tem sempre o mesmo volume. Ele pode se deformar, mas ele não muda de volume. Tá? Agora, tendo introduzido o divergente rotacional, eu posso fazer uma releiturazinha do teorema de Green. Tá? Então, de fato, eu vou fazer duas releituras do teorema de Green, uma com rotacional e outra com divergente. Tá? Então, pega F, um campo vetorial, que agora eu estou usando o teorema de Green, então tem que ser um campo vetorial no plano, P e Q, os componentes, tá? E uma região no plano D com fronteira C. Tá? Então, a integral de linha de f ds é igual, tá? É igual à integral de linha, tá certo? De p dx mais q dy. É f escalar ds, né? Então, p dx mais q dy. Se eu penso que o campo f, agora é um campo na R3, mas de coordenadas p, q, 0, tá? O rotacional de f tá lá, né? É i, j, k, dx, dy, dz, p de xy, q de xy, 0. Você calcula isso, te dá dq dx menos dp dy, k. É um campo, as componentes na direção i e j são 0, tá? Então é ddy de 0 menos ddz de q de xy, isso é 0. O j é ddz de p de xy, que é 0, menos ddx de q de 0, que é 0. E o k, esse sim, tá certo? É ddx de q menos dy de p, tá lá. Então esse rotacional é isso. Tá? Então, se eu quiser saber só essa quantidade aqui, que é uma quantidade que me interessa, o rotacional de F, escalar K, né? K é um campo unitário, né? Nessa direção vertical. Então, esse campo aqui, escalar K, é dq dx menos dp dy. Tá? Então, eu posso escrever, o que me interessa é só observar que se eu quero calcular a integral de f ds numa curva C, tá? O teorema de Green diz que se a integral dupla, tá? De dq dx menos dp dy dentro da região. Esse dq dx menos dp dy, tá? Só que o rotacional é dq dx menos dp dy k. Então tem que fazer rotacional, que é esse vetor, escalar k, dA. Tá? Então, de novo, tá? A integral de f ds na curva é igual à integral do rotacional de f escalar k na região dentro da curva. Tá? Observa que, do jeito que isso aqui está feito, o vetor k é perpendicular a essa região onde a gente está essa área onde a gente está integrando. Tá? Então, isso aqui, na verdade, só demonstrado. Tá? Isso aqui o que essa conta que eu acabei de fazer, que eu estou tirando, é uma consequência do teorema de Green. Tá? Mas isso aqui já é uma preparação para um teorema mais geral que a gente vai demonstrar, que chama teorema de Stokes. Que a gente vai demonstrar, que a gente vai discutir, que chama teorema de Stokes, que relaciona rotacional numa superfície com a circulação, com essa integral do campo com respeito a, né, essa integral do campo ao longo da curva aqui, tá? Da curva fronteira. Bom, a outra versão, outra reinterpretação do teorema de Green, agora usando o divergente. Tá? Então, eu tenho uma região, tá? A curva C, a fronteira da região, que eu vou pensar agora que eu estou parametrizando, que ela é x de ti mais y de tj. Parametrizei. Tá? Introduz dois vetores. O vetor tangente unitário a essa curva, que nessa parametrização fica x' e y' dividido pela norma, tá? do vetor velocidade, tá? E o normal unitário, tá? Que é y' menos x', se eu for ver se os vetores forem perpendiculares, tá? Dividido pela norma. Tá? Do jeito que isso aqui está arrumado, o campo tangente, se o campo tangente está aqui, o campo normal está apontando para fora. Tá? Se o campo tangente está apontando na direção positiva aqui de percorrer a curva, o campo normal está apontando para fora. Tá bom.
Tá? Agora, digamos que eu queira calcular quem é... Agora, vamos aplicar o teorema de Green. Eu quero calcular quem é a integral de linha ao longo da curva do escalar f escalar n de chapéu. F escalar n de chapéu vai ser um escalar, né? Quando eu multiplico um vetor por outro, o que eu ganho é um escalar. Tá? ds. Quem é isso? Né? Se eu tenho a parametrização, isso aqui vai ser a integral de a até b, de f escalar n avaliado na curva, x de t, y de t, vezes, né, o ds, que é elemento de comprimento, raiz de x' ao quadrado mais y' ao quadrado, dt. A norma da velocidade dt. Né? Isso aqui é a definição da integral de linha. Tá? Agora, isso aqui, repara, f, né, escalar n, tá? É p vezes isso mais q vezes isso. Quer dizer, é p vezes y' menos q vezes x', dividido pela norma. Tá? Só que aí eu estou multiplicando pela norma. Então, a norma cancela. A norma que está aqui, a norma dt, cancela com esse sobrenorma que tem, né, no denominador do n chapéu. O que sobra é justamente py' menos qx'. Tá? Bom, a integral de ATB de py' menos qx' dt é exatamente igual à integral em C, a integral de linha em C, de pdy menos qdx. E essa expressão, né, pdy menos qdx, eu posso entender como sendo a integral na área, né, de dp dx mais dq dy. É isso que é dessa maneira como o negócio funciona. dp dx mais dq dy é o divergente. Então, reinterpretando o teorema de Green aqui, eu concluo que a integral sobre uma curva de f escalar n de chapéu ds é igual à integral do divergente de dA, tá? Dentro essa integral de f escalar n ds é igual à integral no dentro do domínio do divergente de f com respeito à área. Tá? Isso é uma reinterpretação, né, do teorema de Green, que é conhecido, que é normalmente chamado teorema da divergência, só que em dimensão 2. Essa afirmação que eu estou fazendo aqui vale em geral, na verdade, qualquer dimensão. Essa mesma identidade aqui, na caixinha azul, vale qualquer dimensão. Só para, né, isso aqui ter uma interpretação interessante, tá? Se você pensa que F é, né, um fluido, tá, de densidade 1, né, essa coisa aqui, F escalar N, tá, ela está mantendo, né, está fazendo o accounting, né, né, olhando para quanto do fluido está saindo do domínio pela fronteira, saindo ou entrando. F, né, mas N está apontado para fora. Então, Fn é positivo, significa que o F está apontando no mesmo sinal. Isso aqui é fluido saindo. Se F está apontando para dentro, né, significa fluido entrando. Então, essa coisa aqui são taxas de variação do fluido no domínio, né, simplesmente por entrada ou saída física através da fronteira. Isso é uma maneira de você tirar ou colocar fluido no domínio, tá certo? É você remover ele através da fronteira. Tá? E o divergente de F, tá certo? É a produção de domínio, é a produção de fluido no interior. Então, o balanço de fluido que passa pela fronteira, entrando ou saindo, tá, é igual, tá certo, à produção de fluido, tá certo, entrando ou saindo no interior medido via divergente. Se o campo é incompressível, tá, esse pedaço aqui é zero. Tá? E aí, o que isso quer dizer? Se o campo é incompressível, o que entra tem que ser o que sai. Você lembra? O volume, o domínio está fixado, é constante. Então, o volume é constante. Tá? E se o volume é constante, o tanto de fluido que sai com o campo F é a mesma coisa que entra, independente de quem seja o F. Se o F for qualquer coisa razoável, tá certo? E você quiser manter, fazer a conta de quanto o fluido está entrando ou saindo, né, com escoamento incompressível, o que entra tem que ser igual ao que sai. Tá? Então, essa quantidade aqui, integral em C de F escalar N de chapéu ds, chama o fluxo, né,
do campo F na fronteira, pela curva C. É o fluxo de F. Quer dizer, quanto que está entrando ou saindo do material transportado por F através da fronteira. Tá? Bom. Então, isso aqui, até agora, né, o que eu estava falando com vocês até aqui, está tudo lá no livro do Stewart. Tá? Eu vou dar uma fugidinha, né, só estender um pouquinho mais a discussão, para além do que tem no Stewart, que é essas últimas duas transparências. Tá? Então, eu estou pensando, quer dizer, o que eu estou querendo... Vou ser vago, isso aqui não é uma coisa... para ser bem preciso mesmo, isso aqui é mais complicado do que o que eu estou colocando. Tá? Pensa que U é um campo fatorial, em princípio, dependendo do tempo. O que eu estou pensando é que U é a velocidade do escoamento de fluido. Tá? Então, em princípio, ele depende de x, y, z e do tempo. Tá? Então, o escoamento é uma coisa que depende do tempo. Tá? É claro que se eu tenho um escoamento, um fluido em movimento, tá? Uma das primeiras coisas que eu preciso olhar são as trajetórias de partículas. Quer dizer, eu marco um pontinho e sigo esse pontinho sendo transportado pelo fluido. Tá? Isso aqui se chama produzir trajetórias de partículas. Então, se eu digo que uma trajetória de partícula é x de t, y de t, z de t, parametrizada pelo tempo, então, o fato disso aqui estar sendo transportado pelo fluido quer dizer simplesmente que ddt, a velocidade da partícula, é igual à velocidade do fluido em cada ponto. Então, essa igualdade aqui é simplesmente dizer que essa partícula está sendo carregada passivamente pelo escoamento U. É isso que essa identidade representa. Tá? Bom. Agora, então isso aqui são as partículas. Tá? Agora, pensa que eu tenho na região do fluido, eu tenho uma quantidade F, que eu estou chamando de F de x, y, z, que vai do tempo também, né? Que é uma densidade de alguma coisa. Então, imagina, por exemplo, que o meu fluido, tá certo? Tem dissolvido nele um produto químico com uma densidade, uma concentração de produto químico que está variando com a posição. Tá? Então, esse F quer ser, de alguma forma, tá certo? Essa concentração desse produto químico, um produto que pode ser um produto que dá uma cor, então a concentração, a intensidade da tal da cor e tal. Bom, né? Pode ser um poluente, tá certo? Então, a concentração de poluente. Então, enfim, é um escalar no fluido e que, em princípio, esse escalar se mexe quando o fluido se mexe junto com o movimento do fluido. Tá? Eu vou dizer que um escalar é transportado, então eu vou dizer que um escalar é transportado pelo fluido quando o movimento, né, quando não tem química, no fundo. Simplesmente, né, o que quer que esteja acontecendo com esse escalar, tá certo? É constante ao longo das trajetórias de partículas do fluido. Então, só o que está acontecendo com esse escalar F é que ele está se movimentando junto com o fluido. Está carregado de maneira passiva. Então, é aquela coisa do poluente. Poluente, se não tem nenhum processo destruindo ou criando poluente ali dentro, tá certo? Né? A concentração de poluente simplesmente se desloca com as trajetórias de partículas do fluido. Tá? Então, eu vou dizer que uma função é transportada se o valor da função ao longo de trajetória de partículas for constante. Tá? Então, eu estou pensando nisso aqui. Então, imagina que eu tenho uma mancha de poluente inicialmente, o fluido se movimenta, e essa mancha vai parar em algum lugar, seguindo o que quer que seja que o fluido está fazendo. Tá? Então, o dizer que essa função é constante ao longo da trajetória de partículas é dizer que a derivada do tempo dessa função é zero. Isso aqui é uma função do tempo, né? Dizer que essa derivada é zero. Ao dizer que essa derivada é zero, você pode calcular essa derivada pela regra cadeia. Tá? E aí tem 4 termos. Primeiro tem df dt, tá? Simples. Depois df dx dx dt, mais df dy dy dt, mais df dz dz dt. Isso aqui é simplesmente a regra da cadeia do cálculo 2. Então, essa expressão aqui é df dt mais a velocidade, lembra, x', y', z' é u. Então, isso aqui é df dt mais u escalar gradiente f. E se eu estou dizendo que você está sendo transportado, tá?
Eu estou dizendo que df dt mais o escalar gradiente de f é zero. Essa expressão, f dt mais o escalar gradiente de f igual a zero, tá? É o que a gente chama uma equação de transporte. Isso é uma equação diferencial parcial, que relaciona derivadas parciais no tempo e no espaço, tá? De uma função incógnita f, uma função em princípio desconhecida f, tá certo? E o que isso aqui exprime do ponto de vista físico, tá? É uma quantidade f sendo transportada pelo campo U. Tá? Eu sei que se chama equação de transporte. É isso que é o nome que se dá para esse tipo de equação. E tem milhões de aplicações em que equações desse tipo, ou sistemas de equações desse tipo, aparecem de forma importante. Tá? Então, isso aqui é uma observação. Tá? Pega uma observação associada com uma coisa que eu já tinha dito antes. Deixa eu ver aqui, até onde eu vou com isso. Tá? Eu vou chamar D de T um domínio material. O que isso quer dizer? Um domínio material é um domínio que se move com o fluido. Se você quiser uma definição precisa, cada vez que o ponto x de t0, y de t0, z de t0 estiver no domínio d de t0, então a trajetória correspondente, x de t, y de t, z de t, está no d de t para todo t. Então, esse domínio, isso aqui é um domínio que se mexe, o d de t é um domínio que se mexe com o fluido. Tá? Então, se f é uma densidade, a integral de f nesse domínio material, tá certo? É a massa total de f naquele domínio. É a quantidade, estou medindo a quantidade total de f dentro do domínio. Tá? E aí, para um domínio material, uma das coisas que acontece no domínio material é que não há matéria saindo ou entrando do domínio, porque o domínio está andando com fluido. Então, nada entra nem sai pela fronteira. Tá? Então, se é assim, então qualquer variação de massa de F, tá certo? Dentro do domínio, tá certo? É produzida, tá certo? Pelo divergente do campo. E é isso que essa expressão está dizendo, que a variação no tempo da massa total de F no domínio é igual, então, a taxa de variação disso é igual ao próprio F, né, integrado contra o divergente de U no domínio. Então, para cada tempo específico, essa variação, essa aqui é a taxa de variação da quantidade de F no domínio. Isso não é uma coisa fácil de demonstrar. Tá? Então, deixa eu só dar uma ideia para vocês, para que a coisa fique. Pensando aqui numa demonstração. Eu quero saber quem é DDT dessa integral tripla de F. Tá? O problema é que eu estou calculando uma derivada, mas tanto a f quanto o domínio dependem do tempo. E aí, né, você fica assim, pô, mas o que eu vou fazer, né, para integrar alguma coisa, para calcular a derivada, uma integral que o domínio depende do tempo. Tá? Eu sei fazer isso em uma dimensão, tá certo? Pelo teorema fundamental do cálculo. É um exercício bacana, teorema fundamental do cálculo, calcular uma integral em que os limites de integração variam com o tempo. Agora, quando você fala num domínio no espaço, o fato de que o domínio de integração varia no tempo complica um pouco calcular essa derivada. Tá? Então, a maneira de fugir disso é você fazer uma mudança de variável de modo que o domínio de integração fique constante. Então, como é que é essa mudança de variável? E aí, essa mudança de variável, nesse caso aqui, se chama a mudança lagrangiana. Eu deveria dar mais detalhe para você, mas deixa eu... Então, o que é isso? Tá? Eu denotei por esse x de alfa t aqui, tá certo? É uma forma compacta de descrever as trajetórias de partículas começando de um ponto alfa no tempo t igual a zero e seguindo aquela trajetória. Então, para cada tempo, no tempo t, é a trajetória que começou em alfa agora é alfa 1, alfa 2, alfa 3, é um ponto no espaço, tá? E caminhou por tempo t. Tá? Então, isso é que esse xão de alfa t é. O alfa, que é o ponto onde a trajetória começa, é o que chama um marcador lagrangiano. É um marcador, é uma maneira de identificar trajetórias do escoamento. Tá? Então, quando eu faço... Então, se eu fizer uma mudança de variáveis, das variáveis físicas, x, y, z, para as variáveis lagrangianas, que é esse alfa, tá certo? Agora, a integração, tá certo? Vira uma integração no domínio fixo, que é o domínio inicial, D0. Então, o f é avaliado. Como o f é constante ao longo das trajetórias,
o f avaliado em qualquer ponto x, t, y, t de t é igual ao f avaliado em, no seu... Não, desculpa, eu não estou dizendo que f é transportado. Isso aqui é simplesmente f avaliado na trajetória. Tá? Se eu estou mudando de variáveis, vai ter que aparecer o jacobiano aqui. E isso que esse j de alfa t é. Esse j de alfa t é o jacobiano da mudança de coordenadas entre as variáveis lagrangianas alfa e as variáveis físicas x, y, z. Então, o j é o determinante, quem é a mudança de variável é x. Tá? A matriz jacobiana é dx de alfa, que é uma matriz 3x3. Então, esse determinante dessa matriz, tá, é o j que está aparecendo aqui. Então, agora, essa integral, dessa DDT, dessa integral que eu estava querendo calcular, é a DDT dessa integral com o D0 aqui embaixo. Agora no domínio só que com essa complicação. Juntou o jacobiano, tá? E o f agora é avaliado nas novas coordenadas. Então, isso é igual. Né? Bom, TDT disso aqui tem vai entrar 3 pedaços. Primeiro, a derivada pode incidir sobre a f ou incidir sobre o j, quando eu coloco a derivada para dentro da integral. Tá? Incidindo sobre a f, eu ganho df dt mais a derivada de x com respeito a t, que esse x depende de t, vezes o gradiente de f. Tá? Então, esse pedaço aqui é o que acontece quando a derivada no tempo incide sobre esse pedaço aqui. Então, aqui, o DDT do AF disso aqui vira df dt mais dx dt, tá? Vezes o escalar gradiente de f. Vezes o j. Tá? Mais, tá? Agora o DDT incide sobre o j. Então, é o f, estava aqui, vezes dj dt, de alfa. Tá? Agora, dx dt, tá? X são as trajetórias de partículas. Então, dx dt é U, é o campo U. Então, o que está aparecendo aqui, ddf dt mais U escalar gradiente de f, se a f é transportada, esse pedaço aqui é zero. Lembra? A equação de transporte df dt mais U escalar gradiente de f é zero. Então, quando você chega aqui, esse pedaço aqui, df dt mais U escalar gradiente de f, é zero. Tá? Com o j de alfa não tem importância. Tá? Então, esse pedaço aqui não está mais lá, se f é transportado. Então, só sobra esse pedaço. Aí, eu digo, agora né, que tem o pulo do gato, é o seguinte. dj dt, tá? Isso aqui é um leminha. dj dt é igual ao divergente de U vezes j. Tá? Se qualquer que seja uma mudança de variável lagrangiana, tá? O jacobiano, a derivada do tempo do jacobiano, é dado pelo divergente, o produto com o divergente do campo U. Esse leminha te diz que essa derivada do tempo é exatamente igual à derivada, a integral em d de t do divergente de u f dv, que é o que eu estava querendo demonstrar aqui. Tá? Então, dependendo desse leminha aqui, tá certo? O teorema fica demonstrado. Tá? Corolário disso, tá certo? Se o divergente é nulo, massas e volumes são conservados. Então, por exemplo, né, o volume é simplesmente o caso particular da f igual a 1, que é sempre transportada. Tá? F igual a 1, a integral tripla de 1 dv é o volume. Essa integral tripla de 1 dv, ddt disso, vai ser, se o divergente é nulo, eu estou dizendo que essa integral tripla, a derivada dela é zero, ou seja, que o volume é conservado. Então, a afirmação é, se um campo tem divergente nulo, o volume de domínio de materiais é conservado. Isso é a incompressibilidade expressa em termos matemáticos. Tá? Se o campo é incompressível, tá? A massa de escalares transportados, de densidades transportadas, é preservada no tempo. Tá? E caso não seja, esse divergente de U são efeitos fonte e poço dentro do domínio. Tá? Então, isso aqui seria o corolário. Tudo isso aqui dependendo desse leminha aqui, tá? Como eu disse, não é uma coisa muito simples de demonstrar. Então, eu, de alguma maneira, estou roubando aqui nessa minha conversa, porque isso aqui ficou dependendo desse lema. Tá? E é isso. Alguma pergunta?
por hoje é isso. Alguma pergunta?